Bom dia, queridos alunos. Eu sou a professora Lucy e hoje eu estou aqui com o professor Mauro para a nossa aula de língua portuguesa do 8º ano. E o nosso tema hoje é sobre fotodenúncia, fotoreportagem, carta de leitor e vamos falar um pouquinho sobre podcast, tá bom? Podcast nós já até falamos, certo? Então eu vou passar para o professor Mauro. Professor, seja bem-vindo. Bom dia, professora Lúcia, tudo bem? Bom dia, queridos alunos do Estado de São Paulo, alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Então, vamos começar a nossa aula. Abram o caderno de língua portuguesa, coloquem a data de hoje, hoje é dia 22 de maio de 2020. Não esqueça de organizar os seus estudos, você está estudando de maneira autônoma na sua casa. Nós estamos aqui apoiando, seu professor está dando apoio para você também, mas vamos deixar tudo organizadinho. Hoje haverá bastante atividade para a gente poder fazer ao longo dessa nossa aula, certo? Na tela, por favor, as habilidades, como a professora disse, o tema da aula, fotodenúncia, fotoreportagem, carta de leitor e podcast, né? Então, anota direitinho para você não se perder, se organizar, né? Na última aula falamos sobre reportagem e notícia. Nesta aula de hoje, fotodenúncia, fotoreportagem, carta de leitor e podcast. As habilidades do currículo do Estado de São Paulo que vamos mobilizar hoje são produzir notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, reportagens, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural, resenhas e outros gêneros textuais próprios das formas de expressão das culturas juvenis em várias mídias. Nossa, quanta coisa interessante vamos mobilizar hoje, né? Então, objetivo da aula, objetivos da aula, na tela. Compreender as diversas linguagens usadas em diferentes gêneros textuais. Utilizar, ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Lembrando que na última aula, eu e o professor Luciano, né, estávamos aqui, nós conversamos bastante a diferenciação entre uma reportagem e uma notícia. Falamos sobre bullying, né? Uma reportagem, pensa-se num texto mais aprofundado, um texto de grande, de uma vida útil mais extensa, né? Uma notícia tem aquela questão do imediatismo, né? Do imediato. Então, vamos aprofundar isso hoje, porque é possível muito bem informar utilizando apenas imagens. Então, a nossa primeira parte da aula de hoje, vamos falar sobre isso, sobre a leitura de imagens. Então, vamos lá. Respondam para mim no chat, por favor. Você já ouviu falar em fotoreportagem? Você já ouviu falar em fotodenúncia? O que será, então? O que seria uma fotoreportagem, uma fotodenúncia? Como fotoreportagem e fotodenúncia circulam nas mídias atualmente, né? Querido aluno do 8º ano. Então, vamos lá. Por favor, 2 minutinhos, mobilizem os seus pensamentos, se organizem, escrevam no seu caderno, coloquem essa resposta e respondam para nós, compartilhem no chat. Você já ouviu falar em fotoreportagem, fotodenúncia? O que seria uma fotoreportagem? O que seria uma fotodenúncia? E como elas circulam nas mídias? Então, 2 minutinhos, daqui a pouquinho, vamos lá?
Alguns estão dizendo que nunca ouviram falar sobre fotodenúncia, fotoreportagem. Outros já falaram que já ouviram sim, já viram na internet. Olha que interessante, estão interagindo aí. Então, que legal. Tem esse tipo de fotoreportagem, fotodenúncia na internet. É interessante, professora Lúcia, que nós todos vivemos num mundo que é repleto de imagens a todo momento, né? E existe um profissional da notícia que ele é responsável por captar essas imagens de forma noticiosa, né? A trazer para nós informações verídicas de fatos relevantes que mudariam a nossa vida. Essa pessoa, ele é o fotojornalista, é aquela pessoa preocupada em registrar a realidade e alimentar os meios de comunicação com fotografias. E a fotoreportagem e a fotonotícia são textos não verbais, na verdade são imagens, né, que nos possibilitam acessar essas informações de forma quase que imediata, porque uma imagem é algo muito claro, atinge a nós de forma direta e estrutura um pensamento, estrutura inclusive uma narrativa, né? A gente consegue entrar em contato com a informação através dessa imagem. Principalmente porque, assim, o visual, né, chama muito mais atenção. Então, quando você vê aquela imagem, fica mais fácil até para você captar, porque o nosso cérebro é muito visual. Tem algumas pessoas que são mais auditivas, mas normalmente o visual realmente acaba chamando a atenção. Por isso que até numa reportagem nós colocamos fotos, inclusive imagens, quando tem texto, né? Mesmo havendo texto, a gente coloca a fotografia, né? É interessante se você fizer uma pesquisa, não agora, depois de terminar essa aula, né? Fotoreportagens famosas, né? Você vai estar em contato com fotos famosas do século XX e vai ter contato com a história visual do nosso século, né? Da humanidade. Isso é bem interessante. A definição de fotoreportagem refere-se a uma reportagem feita por fotografias. Isso é uma fotoreportagem, né? Uma reportagem feita por fotografias. Uma realidade por meio de imagens, que revelam toda a informação, sendo acompanhadas apenas por breves legendas explicativas, que servem como complementos. As fotos, neste caso, possuem uma característica que busca informar e impactar. Observe que o peso da informação está sobretudo nas fotografias. Foi o visual que eu te falei, né? Realmente assim, impacta mesmo. Quando você pega aquele visual, realmente você chama atenção. É uma forma até de memorização. Isso ajuda bastante. Verdade, quando a gente entra em contato com a imagem em si. Na realidade, nem sempre nós estamos com um vídeo acessível, nem sempre temos tempo na nossa vida, né, de entrar em contato com todos os textos. Então, o que é uma fotoreportagem? Você tem lá as fotografias em sequência, né, e as fotografias com legendas. E você vai estruturando a narrativa da informação, da reportagem, através daquelas legendas, mas principalmente através das fotografias, né? No quadro, por favor, a revista Fotomatéria é inovadora. A revista Fotomatéria é a nossa revista, né? Isso. A nossa revista maravilhosa revista. A revista Fotomatéria é inovadora e apresenta, além das formas tradicionais de notícias e reportagens, muitas fotoreportagens, fotodenúncias, além de acesso ao podcast noticioso. Vamos conhecer algumas seções dessa revista, né? Então, vamos entrar em contato com algumas das seções da revista Fotomatéria, né? Então, a primeira seção que entraremos em contato é a seção de fotoreportagem. Então, o que vai acontecer agora, professora? Eu vou colocar na tela para os alunos algumas fotografias. Eu vou pedir algum tempinho aqui para a produção, organizar direitinho para a gente. E, à medida que as fotos forem passando, um tempinho, eu vou trocando a imagem. E eu queria que você, queridíssimo aluno, ao longo desse tempinho, fosse observando as fotografias à medida que elas vão se alterando, à medida que elas vão mudando, né? Então, vou colocar uma fotografia, vou apresentar outra fotografia, e você vai observando e tentando relacionar ideias, né? Conectar informações. Tudo bem? Isso, vamos lá então? Vamos lá então? Então, por favor. Eu quero que vocês prestem atenção nesta imagem. Como o coronavírus mudou a rotina das pessoas. Professor, eu vou falando um pouquinho para eles entenderem melhor. Tem a legenda lá embaixo, então, nós né? temos aqui a imagem
E olha só a legenda. A forma correta de lavar as mãos ajuda a se proteger da contaminação do coronavírus. Observe bem a imagem, é o que está acontecendo. Observe que tem uma legenda explicando, né, sobre explicando como lavar as mãos corretamente. Vamos ver a próxima imagem? Já? Então, observe, lembre-se que você tem que lavar as mãos para o coronavírus, né? Tem que esperar um tempinho, né? Exatamente, então, pelo menos 20 segundos lavando as mãos. Contem até 20. Cantar parabéns, né? Tem aquela história. Contem até 20. Tem toda uma técnica, aí eles já aparecem. O uso das máscaras mudou, o uso das máscaras se tornou obrigatório em várias cidades. Atualmente nós saímos somente com máscara, nós estamos sem máscara aqui, porque nós estamos apresentando a aula, mas nos bastidores nós ficamos com máscaras. E todos aqui que estão nos bastidores estão com máscaras. Então, gente, na imagem anterior, nós tínhamos a imagem de uma mão sendo lavadas, né, uma torneira, né? Isso. Nessa imagem, nós temos duas pessoas, né, duas pessoas de provavelmente mais idade, né, um senhor e uma senhora, usando máscaras, e essa senhora tirando uma fotografia com o celular, né, um carro ao fundo, e a legenda: o uso de máscara se torna obrigatório em várias cidades. Vamos para a próxima? Vamos lá, então? Vamos lá. Máscaras caseiras podem e devem ser usadas pela população. Por quê? Porque começou a faltar máscaras no mercado, as máscaras cirúrgicas lá, né? E aí em alguns lugares elas estão caras também, né? Exatamente. Então, sugeriu que utilizassem máscaras caseiras. Então, tem muita gente vendendo, muita gente confeccionando máscaras. E na fotografia nós temos a imagem de uma pessoa com uma máquina de costura, né? Exatamente. Provavelmente confeccionando uma máscara. Uma máscara. Mais uma, vamos lá. Então, na nossa sequência de fotografias... Vamos ver se tem mais. Tem mais uma. Muito bem. Cientistas do mundo todo estão pesquisando uma vacina que seja eficaz contra o coronavírus. Aí nós temos, né, a imagem do nosso vírus, né, na que fotografia ao fundo em verde, né, de uma imagem bem forte, vírus, né, do corona, e também imagine uma pessoa tomando a vacina. Não vemos a hora que isso aconteça para nós sairmos às ruas de uma vacina, né? Uma vacina, e também pararmos de usar as máscaras, né? Porque elas incomodam, mas não tem jeito. Temos que utilizar e temos que lavar as nossas mãos toda hora, todo minuto de preferência. Pegou em alguma coisa, lava a mão. Ah, mas não tem torneira. Pega o álcool gel. E tem também, do mesmo jeito que você lava a mão, também tem uma técnica de passar o álcool gel. Conta até 20 segundos e passa entre os dedos, tem toda a técnica, gente. Os pulsos, né? Não pode a unha mãos, também, se a unha estiver comprida, não é o caso da minha. Mas, assim, passa dentro da unha também, gente. E aí, então, assim, como vocês podem ver, vamos lá. Relacione os 4 slides apresentados à definição da fotoreportagem. Então, gente, 1 minutinho para vocês fazerem, porque senão não vai dar muito tempo. Agora há pouco nós fizemos a definição para você do que é uma fotoreportagem, né? Então, em 1 minuto, por favor, você vai relacionar os 4 slides que apresentamos agora, as 4 imagens, né? Isso. Com a definição de fotoreportagem. O que elas dizem, né? Vamos pensar no tema central. O tema tratado. Qual tema em comum conecta as 4 imagens? Exatamente. Tá bom? Vamos lá então, 4 minutinhos? Não, 4 não. 4 minutos não, 4 imagens. 4 imagens. 4 imagens, né? 1 minuto. 4 minutos, nossa, a gente vai perder a aula, perdão. Temos muita coisa para tratar hoje, não é mesmo, isso mesmo. Professor? Estou empolgado aqui, 4 minutos é muita coisa. Não, 1 minuto só. Vamos lá então, 1 minutinho, até daqui a pouquinho. Então, professora Lúcia, nós somos de imagens aqui hoje, né, do poder que a fotografia tem em transmitir informação.
nós perguntamos para os alunos, apresentamos para os alunos 4 imagens e pedimos que eles relacionassem, né, uma imagem com a outra ao conceito de fotoreportagem. Então, professora, tivemos participações? Sim, tivemos bastante, e eles estão dizendo aqui que todas as imagens têm relação com o Covid, com o Covid-19. É o tema que liga as 4 imagens. Exatamente, eles estão falando também da questão da prevenção. E realmente, como lavar as mãos, o uso das máscaras, Exato. que as pessoas estão confeccionando máscaras, a vacina. Então, o tema realmente porque, assim, é o coronavírus, o coronavírus. Que está acontecendo conosco agora. Mas o coronavírus no sentido de prevenção, porque nós poderíamos ter uma reportagem sobre o coronavírus. Sim. Com relação à construção de hospitais de campanha, por exemplo, poderíamos ter sobre o impacto na educação, impacto na economia. Notem que a fotoreportagem, ela foca na prevenção, né? Na prevenção, e eles estão falando isso. Teve um aqui até que citou, passou tão depressa, mas deu para ver. O Zé Gotinha, olha, está surgindo a vacina. Então, que bom, vamos torcer para que ela surja logo. Torcer para que surja uma vacina contra esse vírus. Estão tendo muitas pesquisas a respeito disso. Mas gostei muito, gente, da participação de vocês. Então, muito obrigado por continuarem participando. Então, agora vamos para a nossa fotodenúncia. Vamos lá, Mauro. Fotodenúncia. Na tela, fotodenúncia é uma reportagem jornalística em que a comunicação é realizada por meio de imagens. Transmite de maneira bastante direta uma informação ou um acontecimento, como, por exemplo, abusos de autoridades ou criminosos que são mostrados no ato de cometer o crime, de modo que ninguém possa argumentar que aquilo não teria acontecido. É considerada por muitos como uma forma muito poderosa de tentar buscar mudanças sociais. Gente, uma fotodenúncia é uma forma de entrar em contato de maneira bem direta com uma denúncia. Então, aconteceu algo errado, a pessoa estava lá com o celular naquele momento, ou então com a máquina fotográfica, no caso de um repórter jornalístico fotográfico, né? E existe ali a denúncia. Algo errado está acontecendo e a foto comprova isso. Então, fotoreportagem é todo estruturado, né? Escolhem as fotografias, colocam de maneira bem racional, relacionando uma com a outra. A fotodenúncia é algo bem mais direto, né? É algo que mostra algo que está acontecendo de equivocado, de errado na sociedade. Então, vamos para a imagem, nosso trabalho novamente de ilustrar a fotodenúncia. Temos aí, falta de EPI, equipamento de proteção individual, nos hospitais, preocupa profissionais da saúde. Professora, o que tem aqui na imagem? Na imagem nós temos uma mão, né, um profissional deitado e com a máscara caída, ou seja, que ele está realmente sem a proteção, porque está faltando. Exatamente. E infelizmente é o que os nossos profissionais atualmente estão sofrendo. É uma denúncia. Sofrendo na saúde. Falta de EPI. EPI, equipamento de proteção individual, né? Os hospitais se preocupam. E teve um aluno, inclusive, aqui que colocou que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Exatamente. Olha que interessante. Isso mesmo. Principalmente quando se trata de denúncia, né? Vamos ver a próxima imagem. Nós temos nesta imagem uma espécie de show acontecendo, luz, iluminação, né? Vapor, né? E pessoas celebrando como se fosse num show. E na legenda, pessoas não respeitam o isolamento social e fazem festa na principal avenida da cidade. Que absurdo isso, professora. É uma denúncia, né? É uma denúncia para o que está realmente assim, a falta de respeito, as pessoas não cumprirem o isolamento. Então, essa foto, ela denuncia mesmo. Então, assim, quando a gente pensa que milhares de pessoas, milhões de pessoas, bilhões, não estou exagerando, no mundo inteiro estão se isolando, se distanciando dentro de suas casas, né? Para tentar vencer e passar bem, com saúde por esse momento, esta imagem é uma denúncia. Né? Pessoas festejando, fazendo festa, né, no momento de pandemia. Então, esta imagem denunciaria este momento. Então, olha, isso é uma fotodenúncia. Temos mais uma? Mais uma, professora. Pessoas aglomeradas à espera de transporte coletivo e sem o uso de máscara. Preocupante. Então, né? O distanciamento social aí passou longe. Então, na imagem, nós temos uma fotografia, eu acredito que eu sei que estação é essa. Né? Estação de trem ou metrô, né? Exatamente. Estação de trem ou metrô, e pessoas na plataforma aglomeradas esperando o trem passar, né? Para provavelmente ir para suas casas ou para o trabalho. E isso também é uma denúncia, né? As pessoas se aglomerando num período de pandemia. Exatamente, sem a prevenção, olha só, isso também preocupa muito.
Vamos Então, ver a próxima. a próxima já é uma atividade. Vamos lá? Já é atividade? Atividade. Então, temos 2 minutinhos para responder essas perguntas. Por que os slides apresentados são fotodenúncias? Aliás, 2 minutinhos nós respondemos, né? Ao longo da atividade, da apresentação das imagens, nós respondemos. Pode ser 1 minutinho. Por que os slides apresentados são fotodenúncias? A que fato atual ele se refere? Não se esqueça, querido aluno, de você colocar as respostas todas no seu caderno, organizar o seu estudo, né? E compartilhar com a gente a resposta no chat. Então, por favor, 1 minutinho. Vamos lá? Professora Lucy, então, os alunos participaram bastante, como é que foram as respostas? Sim, eles participaram e eles disseram o seguinte, que é uma fotodenúncia porque está denunciando fatos, Isso. certo? Denunciando acontecimentos, e eles estão também falando que o tema, o assunto principal, o coronavírus, e gira em torno do corona, do Covid, né? Realmente, assim, do que está acontecendo. Tal qual o aluno retratou no chat conosco, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Num momento como esse, uma fotografia de várias pessoas. E eles colocaram também a falta de cuidados que as pessoas estão tendo. E é verdade, exatamente, aglomeração, festa. Não utilizar máscara. Exatamente, denúncias, né? Sim, são denúncias. Sua vez. Agora você vai trabalhar com a gente como um fotodenunciador ou como fotorepórter. Primeira atividade na tela. Temos aí uma imagem, né? E a sua atividade agora será fazer uma legenda para esta imagem. Então, vamos dar 2 minutinhos, né? Que tem produção de texto, né? Exatamente. Então, se temos uma imagem na tela, você vai produzir uma legenda. Lembre-se que legenda é a descrição da imagem relacionado com o assunto. Então, é o que nós queremos que você faça. Lembre das legendas que lemos nesta aula e faça uma legenda para esta imagem você também. Tá certo? Então, 2 minutinhos, imagem na tela. Vamos lá?
seguinte, Mauro. Um aluno colocou a procura da cura, uma legenda para a imagem. Não é nenhuma. Aqui, na verdade, acaba saindo como uma manchete, né? A procura da cura. Nós vamos pedindo uma legenda. Então, vamos ver uma legenda, realmente. Olha a diferença. Um colocou a procura da cura. A procura da cura acaba saindo como uma manchete. Uma chamada para uma reportagem, agora, né? Seria uma chamada para uma reportagem, uma chamada, né? Exatamente. Agora, vamos pensar na legenda. Olha que interessante. Vacina do coronavírus já está sendo usada na América do Norte. Então, ele já está além. Sim. Teste de vacina para Covid-19. Sabe o que é legal porque ele falou América do Norte? Porque a imagem é COVID-19 Test, está em inglês. Sim, então ele associou com o inglês. Olha, parabéns. E olha parabéns. A interdisciplinaridade com a Exatamente. Bem, eles colocaram também, cientistas estudam a cura para o Covid-19. Outra legenda, teste para Covid está em falta em vários estados. Exatamente, porque na realidade ele é o exame, teste é o exame, né? Então, é o exame para Covid. Verdade, então, muito bom, parabéns. Ele associou a imagem, olha que interessante, a vacina. O outro associou a imagem ao teste. Nossa, que legal. Olha só. Então, aí, o que acontece? Cada um fez uma leitura da imagem, porque, na verdade, ali aquela imagem é referente a um teste, mas alguns associaram a vacina. Então, é a forma como você vê a imagem. Pesquisadores em busca de uma vacina. No Brasil, não há testes suficientes. Isso aumenta o contágio. Perfeito. Olha só que legenda interessantíssima. Bacana, nossa, parabéns. Então, cada um assim. Então, na verdade, volta um pouquinho na imagem, Mauro, por favor. Sim. Na verdade, aqui nós temos a imagem do teste, mas alguns fizeram associação à vacina. E não está errado, porque realmente tem o tubinho ali. Dá a impressão, quando a gente toma vacina, não aparece o tubinho? Dá a impressão de que seja uma vacina mesmo. Então, mas de fato é um teste. E eu gostei muito deste, porque ele associou a legenda realmente ao que está acontecendo no nosso momento. Desculpa se não conseguimos ler a de todos vocês, muitas participações, sim. Nossa, muito legal. Mas agora teremos outra imagem para vocês, mais 2 minutinhos, e para você produzir uma legenda para esta imagem. Faça no seu caderno, compartilhe conosco. Então, vamos lá, uma legenda para esta imagem.
Bom, vamos às respostas. Alguns colocaram o seguinte: diz respeito à quarentena. Outros colocaram: restaurante não respeita isolamento social. Bar é flagrado fora do isolamento. Pessoas descumprem isolamento. Bar é flagrado descumprindo isolamento, é perfeito. Perfeito, né? Perfeito, muito bem. Jovens Não, vão... todas ótimas, Sim, mas ótimas. essa aí... Essa outra aqui, jovens vão ao restaurante sem máscaras, pessoas aglomeradas. Isso, denúncia. Isso é uma foto denúncia mesmo. A própria foto já diz, porque na verdade você não pode sair, os restaurantes não podem abrir. Imagina. Podem entregar delivery, né, fazendo entrega. Os bares abertos, né? Volta só um pouquinho na imagem, Mauro, por favor. Sim, por Olha favor. só, as pessoas ali tranquilamente na calçada, como se garçom nada sem estivesse máscara, acontecendo. sem máscaras, né? Então, pessoas não respeitam, realmente. Muito bom, gente. Gostei. Então, parabéns. Muito obrigado. Eu acho que assim, né, conseguimos estruturar dois tipos de informações que são veiculadas nos jornais, né? Tanto em qualquer mídia, né? Internet, jornal impresso, que é a foto-reportagem e a foto-denúncia. Eles entenderam isso. Perfeitamente. Nossa, parabéns, bom. Estou muito feliz. Para a reta final da nossa aula, vamos para um outro espaço de comunicação do jornal chamado Carta do Leitor. Então, estruturando na tela o que seria uma carta de leitor, qual é a definição de carta de leitor? É um texto elaborado para que o leitor possa dar sugestões, opiniões e críticas. É um espaço destinado no jornal para que o leitor se manifeste e lá ele possa opinar sobre o que está acontecendo no mundo e dentro do jornal. Sobre alguma notícia, se o jornal foi criterioso, se o jornal foi correto ou incorreto na opinião do leitor, né? E pedir alguma matéria, alguma reportagem, alguma denúncia, né, sobre algum ponto. A publicação é jornais, revistas e internet. É lá que circula a carta do leitor. A linguagem, informal e formal. Né? Depende do assunto, do contexto. Né? Os temas, de acordo com o assunto que foi tratado, os mais diversos. Né? E a função da carta do leitor é oferecer um feedback. O feedback é o quê? Oferecer um retorno, né? Uma resposta dos leitores sobre aquilo que foi publicado. Vamos supor que o leitor ele vê aquela foto-denúncia das pessoas no restaurante. Então ele vai fazer o quê? Escreve uma carta para o jornal e fala, olha, na minha vizinhança também há um restaurante que está abrindo, né? E aí ele se comunica com o jornal. Ou, por exemplo, também, ele gostou da matéria. Exato, então perfeito. Elogiando, assim, né? Parabéns, revista, foto-revista, gostei muito da matéria que vocês publicaram sobre o coronavírus. Então, vamos lá. Ou não gostei. Então, e os textos, por isso que os textos são escritos em primeira pessoa. Exato. Na tela, de maneira bem objetiva, né, as características de uma carta de leitor. Textos breves, escritos em primeira pessoa, né, que é a opinião pessoal dela. Não é a verdade, mas a verdade segundo o ponto de vista da pessoa. Temas atuais e de caráter subjetivo, a subjetividade, né, o ponto de vista da pessoa. Linguagem simples, clara e objetiva. Presença de destinatário, que é o destino, né, no caso o jornal, o site, a revista, e o remetente, que é a pessoa que escreve a carta. Texto expositivo, se você o escritor, né, está apenas expondo o assunto, ou argumentativo, se está opinando sobre o assunto. É importante que se coloquem os dados na carta, né, para que a revista ou o jornal possam entender sobre o que se trata. Exatamente. Vamos ver uma carta de leitor, então? Vamos lá, então. Vamos supor que o assunto seja o das máscaras caseiras, né? E o leitor vá escrever uma carta opinando sobre isso. Professora, poderia ler para a gente a carta? Vamos lá. É a legenda, né, que é sobre as máscaras caseiras. Vamos lá. São Paulo, 2 de maio de 2020. A revista Fotomatéria. Prezados. Li a fotoreportagem realizada pela revista na data de 30 de abril, edição 133, e achei muito importante contribuir para o fato de que muitas pessoas ainda utilizam as máscaras de proteção descartáveis. Agora que as máscaras de tecido, as caseiras, foram autorizadas para o uso, a conscientização deve ser ampliada para que as pessoas tenham essa alternativa que, além de mais baratas, podem ser feitas em casa de forma criativa e autônoma. Sugiro mais matérias como essa na seção de fotoreportagem, pois a informação precisa ser dinâmica e chegar de forma mais fácil para as pessoas. Sem mais, Márcia Corrales. Olha que interessante.
Suponha que, que a pessoa que escreveu essa carta, a Márcia Corrales, ela entrou em contato com a reportagem, a fotoreportagem do começo da nossa aula. Ela se posicionou em relação àquela fotoreportagem, sugerindo. Aliás, em geral, os espaços, né, da mídia são bem concorridos. Então, a carta do leitor pode vir de maneira mais reduzida. Sim, da seguinte forma. É um feedback. É um feedback de maneira mais curta. Porque a carta ela é feita uma edição. Exatamente. Por conta que, às vezes, o espaço não permite, né? Então, às vezes, a carta é publicada de uma maneira na internet e de outra no jornal. Então, como seria um exemplo de edição? Mesmo com todas essas informações, vale lembrar que a carta nem sempre é publicada na íntegra, na seção destinada, né? Podendo ser apenas colocada com as sugestões básicas, como, por exemplo, fotoreportagem, edição de 133, 30 de abril. Participação do leitor. Agora que as máscaras de tecidos, as caseiras, foram autorizadas para o uso, a conscientização deve ser ampliada para que as pessoas tenham essa alternativa. Márcia Corrales, a informação principal está aí, editaram a informação, a carta, mas o posicionamento da leitora está bem expresso. Exatamente. Professora, estamos chegando ao final da nossa aula. Eu vou sugerir que vocês façam o seguinte, como lição de casa, gravem um podcast noticioso relacionado ao nosso tema do coronavírus, certo? E se vocês quiserem, tirem fotos de alguma coisa que vocês gostem e mandem para os professores de vocês. Procure informações sobre aplicativos. Colocando é possível legenda. Você gravar podcasts, são bem acessíveis. Ou tirem fotos, legendem, né? E dividam com o seu professor, compartilhem. Certo? Professora? Então fica de tarefa para casa. Exato. Tá bom? Então, hoje estudamos fotoreportagem, fotonotícia e carta de leitor e citamos podcast. Pessoal, muito obrigado. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Até a próxima.